Os nossos encontros serão sempre iniciados por uma inspiração. Este é o Robert Desnos, um grande fotógrafo francês. Ele fotografou as ruas de Paris, não aquela vida luxuosa, mas a vida das pessoas que andavam pelas ruas em Paris. E ele disse: fotografo para mostrar que o mundo em que eu gostaria de viver existe. Que ele nos inspire, que nós conseguimos olhar o mundo que nós desejamos e que tornemos ele real por meio da nossa fotografia. Observando esta imagem, o que me chamou mais atenção aqui foi a forma, tomada aqui pelos corpos dos namorados. Reparem, eles formam exatamente um retângulo, o foco exatamente ali no beijo, os braços entrelaçados, aquilo formou um ninho, dá uma ideia de aconchego. E também o ritmo, nessa fotografia, está presente ali nos três rostos, ali nas janelas do trem, daqueles três homens em cima. E reparem que dos pés da mulher até o rosto dos três homens, nós temos um triângulo invertido. Então está tudo geometricamente muito harmônico e transmite uma sensação de paixão e de aconchego, e de amizade. Reparem que os três homens estão sustentando as pernas do amigo ali, do namorado, para que ele consiga dar esse beijo que, para mim, parece uma despedida ali, na namorada dele. Então, Desnos, olha como o mundo do Desnos é. Tem romance, tem amor. Nesta outra imagem, o Desnos criou ali com o fundo, com o arco lá na ponte, no segundo plano, ele fez meio que uma moldura, para essas imagem dessas duas crianças que estão aí entrando, no arco da ponte. E reparem que coisa interessante que ficou a diagonal criada pelo braço da menina ali de casaquinho branco, andando em algo que parece um patinete, e o casaco da criança que está na frente andando de bicicleta. Olha o triângulo formado pela roupa da criança andando de bicicleta, o triângulo formado ali pela parte de baixo das rodas da bicicleta, o cilim até embaixo, incluindo as pernas da menina que está andando de bicicleta. E do ponto de vista do tema, olha quanta cooperação, olha como essa dupla está funcionando junta, assim, essa dupla funcionando, uma puxando a outra, uma apoiando a outra. As crianças nos ensinam muito, Desnos aprendia muito com as crianças, Olha aí, de novo, o mundo que o Desnos gostaria de viver tem o quê? Cooperação, ajuda, parceria. É assim que nós deveríamos viver também. Agora, essa imagem do Desnos, essa outra imagem do Desnos, é muito interessante, porque quanto ao tema, do que ela fala? Ela fala da força que o fraco tem quando ele se une. Cada criança dessa aqui sozinha é frágil, mas elas se uniram, formaram uma linha horizontal bem coesa e os carros pararam para elas, Os carros que são fortes pararam para elas. Repara que as linhas criadas pelos carros são linhas verticais, E lá atrás, no terceiro plano, nós temos as linhas de fuga criadas pelas pilastras desses dois prédios, pelas pilastras do prédio à esquerda e pelo prédio à direita. A gente olha lá atrás e o olhar da gente some, nas linhas de fuga criadas por esses dois prédios. Olha, aqui o Desnos nos fala da paixão, Esse beijo aí é um beijo impetuoso, assim, da rua, Aconteceu, parece que ele aconteceu de repente. Se ele foi posado ou não, é uma outra questão que, para mim, pelo menos, nem é tão importante. O fato é que a imagem funciona, aconteceu e chama atenção no meio de tanta gente passando, um casal enamorado, um casal apaixonado, Demonstrando essa paixão, essa vontade, assim, essa vida, E aqui, provavelmente, Desnos usou aqui uma abertura de diafragma maior, porque reparem que atrás está tudo meio desfocado, Velocidade também não foi tão alta, porque as coisas estão meio assim com blur, meio borradinhas. E deu uma ideia de que o mundo estava parado lá para trás e os dois estão ali juntos, intensamente juntos nesse momento. O mundo que o Desnos gostaria de viver, então, também tem paixão.
Bem, hoje vamos conversar um pouco sobre o modo Pro do celular. Pro de profissional. Esse é um recurso que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas usam, mas ele é muito prático, ele ajuda muito a gente a aumentar as possibilidades da nossa fotografia, expandir o nosso desempenho na fotografia. Vamos lá? Bom, o primeiro ícone aqui à esquerda, essa rodinha, parece uma florzinha, são as configurações. Acesse ela, encontre lá as linhas de grade ou a grelha. Olha, você vai ver exatamente isso aqui, ó, como se fosse um tabuleiro de jogo da velha, né? São 9 retângulos formados por 2 linhas verticais paralelas e 2 linhas horizontais. E para que serve isso? Olha, esse é um apoio fantástico para a gente alinhar a nossa imagem, dividir a nossa imagem em terços, né? Imagina então, você tem uma paisagem onde você tem um mar e atrás você tem o céu. O ideal, reza a lenda, né, que você coloque 1/3 de mar, 2/3 de céu. Você já tem aqui, ó, você vai aqui no primeiro terço e encaixa o mar aqui, ó, vou colocar aqui o cursor no primeiro terço, os 2/3 de cima você deixa o céu. Você já tem um fundamento para começar a compor a sua imagem, né? Se você tem uma pessoa, um retrato, o ideal, a coisa mais importante que a gente tem nesse mundo são os nossos olhos, é o nosso olhar sobre o mundo. Mesmo que eles não enxerguem fisicamente, mas o nosso olhar sobre o mundo é fundamental. Então, na hora que você vai fazer um retrato, lembra disso e faz o foco no olho das pessoas. Coloca aquela bolinha do foco no olho. Vai ficar mais fácil se você enquadrar as pessoas aqui, colocar o rosto aqui, num desses 4 pontos aqui, ó, de interseção das linhas verticais e horizontais, e posicionar ali o olho, num desses 4 pontos de encontro das linhas verticais com as linhas horizontais. Ajuda. Mas isso, eu só vou contar mais sobre isso na aula de composição. Até lá, mistério. Vocês já conhecem a grade. No modo Pro, o ISO, o controle da exposição e o White Balance. Você vai ver 3 círculos. Vamos aprender a trabalhar com eles. O primeiro tem o sinal de mais e menos, tá? É o controle da exposição. Aí a gente vai encontrar também aqui o WB, que é o White Balance, ou balanço de branco. Vamos descobrir o que é isso. E por fim, a gente tem também o ISO. O ISO a gente já viu na nossa aula anterior, né? É a medida de sensibilidade à luz, né? Que você escolhe para que o sensor tenha. Vamos ver agora com atenção o que cada um deles significa. O controle da exposição. Na hora que a gente acessa o controle da exposição, provavelmente vocês vão ver esta reguinha aqui com vários tracinhos. Aí, né, vocês vão ver uma reguinha com vários tracinhos e algumas marquinhas, -2, -1, 0, +1 e +2. O que significa isso? No centro, onde tem 0, significa que a iluminação da sua câmera está padrão, está ideal. Ali onde você encontra para a esquerda, você vai ter lá uma marca -1, significa que a imagem está um pouco escura. Lá no fim, a marquinha onde está escrito -2, significa que a imagem está bastante escura. Para o lado direito do 0, você vai ter primeiro a marca +1 e lá mais para o final a marca +2. Se você arrasta o cursor em cima dessa régua para a direita, você está clareando a imagem. Se você arrasta para a esquerda, você está escurecendo a imagem. Então, esse é um recurso muito interessante. Às vezes você está num lugar que a iluminação está um pouquinho abaixo do que você gostaria que estivesse. O que você faz? Acessa lá o modo Pro, vai lá no controle de exposição, né, onde tem mais, menos, aquela bolinha com mais e menos, vai abrir essa reguinha e você mexe com ela para o lado que você estiver precisando ali na hora, né? Clareando ou escurecendo a imagem.
que é um drama, às vezes, fotógrafo, né? Às vezes a sua composição está ótima, mas você está tendo ali dificuldades com a luz. Resolve desta forma. Bem, agora o white balance. O que é isso? É o balanço de branco, mas o branco vai sair dançando, balançando? Não. Na aula passada, né, a gente começou a falar em algumas funções mais avançadas da câmera. Então, chegamos nessa aqui. O que acontece? Os nossos olhos, eles são tão inteligentes, o corpo humano é tão perfeito, que eles são capazes de corrigir algumas distorções da luz, da cor da luz, né? Então, num dia muito nublado, o que acontece é que a gente deveria ver as coisas meio azuladas, porque a luz que é filtrada lá pelas nuvens bem azuis chega aqui à Terra meio azulada, mas isso não acontece, porque os nossos olhos conseguem ver, né? Tem o nosso cérebro se une à nossa visão e consegue corrigir isso, mas a câmera não. Então a gente precisa do white balance. Para entender o balanço de branco, a gente precisa entender o que é cor. O que seria a cor? A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons. O que são fótons? Fótons são energias, partículas de energia sobre as células da retina. E aí, a cor do objeto é determinada pela frequência de onda que ele emite. Então, percebam, a cor não é uma coisa real, palpável, concreta. A cor é uma percepção, a cor é uma coisa abstrata, né? As pessoas daltônicas, então, na verdade, em vez de a gente imaginar que elas têm um defeito, elas percebem diferente, né? Isso causa certas dificuldades para eles. Então, a cor é uma percepção, é uma coisa abstrata. Por isso ela encanta tanto a gente, por isso ela atrai tanto a gente. A percepção que a gente tem do azul, às vezes é mais agradável a nós, a sensação que o azul causa a nós, às vezes é mais agradável do que o verde. E para outras pessoas, o preto, a sensação do escurinho, do preto, é mais agradável do que o azul, do que o rosa, enfim. Isso é muito pessoal, né? Mas existem padrões, né? Existem paletas de cores que conversam bem, existem padrões que a gente deve conhecer. O nosso cérebro, ele corrige a influência dessas cores trazidas pela luz dependendo do ambiente onde nós estamos. Por exemplo, se a gente estiver lá na praia, como eu já falei, num dia muito nublado, e a gente fizer uma foto sem mexer no balanço de branco, com balanço de branco no automático, que a gente vai ver o que é, provavelmente nossa foto vai ficar azulada. Mas os nossos olhos não vão estar vendo azulado. Por isso a gente faz a foto primeiro, olha, e azulou, e amarelou, e aí a gente vai pensar em como a gente vai corrigir, que é o que a gente vai conversar agora. Comumente a gente encontra as seguintes opções no balanço de branco. A gente encontra automático, a gente encontra nublado, dia de sol, sombra, luz de tungstênio, que é uma luz que era muito usada antigamente, uma luz que tem um tom meio amarelado, né? Ela vem muito daquela coisa da fogueira, do fogo, né? Uma luz mais quentinha, mais amarelada, que eu particularmente adoro, me agrada muito. Eu acho que dá um clima tão aconchegante a fotografia, eu gosto muito de usar. Luz fluorescente, que é mais branca, a luz do flash, que é mais ou menos parecida com a luz do dia. Customizado, ali a gente vai fazer, como uma roupa que a gente customiza, que a gente faz do jeito que a gente quer, parecido como a gente quer, ali a gente vai colocar isso, né? A gente vai programar para ser parecido com o que a gente quer. Então eu gosto que minhas fotos sejam mais amareladas e tal, eu tenho como resolver isso ali. Kelvin, nós vamos entender agora, que é o nome da medida da luz, da frequência da luz. A gente não falou em frequência, que luz é frequência, é energia. Então, a medida dessa energia, Kelvin, chama-se Kelvin. Bom, o sensor, ele capta a luz refletida pelos objetos. Então, se a luz refletida for colorida, isso vai ser impresso na imagem. Acontece que as nossas câmeras não veem
branco, branco. Elas enxergam tons de cinza, né? Normalmente o padrão é cinza 18%, é um padrão de cinza. E a partir daí é que ela vai criar o que é branco para ela. Por isso a gente precisa ensinar a câmera o que é branco. E o balanço de branco tem a função de tirar, de remover essas distorções, como eu já expliquei para vocês. Reparem nessa imagem aqui, ó. Aqui à esquerda ela está mais amarelada. No centro ela está com a cor que os nossos olhos veem mais naturalmente, né? Mais parecida com a cor natural, porque perfeito nunca é, exatamente igual nunca é. E à direita nós vemos a fotografia mais azulada, né? As cores, elas têm temperatura diferente. E quando a gente fala em temperatura aqui, a gente não está falando em quente ou frio, e sim em intensidade, em frequência. Lembrem-se, cor é frequência. O que classifica uma cor como quente, neutra, fria, tem a ver com a tonalidade da cor emitida, tá? Vai mais para o amarelo, para o vermelho, ela vai ter uma tonalidade, vai mais para o azul, outra tonalidade. Então, de acordo com essa tonalidade, é que a gente vai ter quantos graus Kelvin tem a cor. Observem que a sensação térmica, né, quanto ao calor, ela é um pouco diferente. O vermelho, ele traz uma sensação de calor e o azul de frio. Não é à toa que aquele filme Frozen, por exemplo, as princesas, elas usam muito o azul e o branco, para remeter quem está assistindo para um clima, né, para todo um ambiente de frio. A temperatura de cor, ela é medida em graus Kelvin, né, enquanto a temperatura do corpo, do ambiente, é em graus Celsius. O sensor, ele registra a luz que é refletida pelos objetos. Nós temos uma luz interior que é uma luz abstrata, mas essa luz física nós não temos. Se a gente estiver no escuro, ninguém vai enxergar a gente, né? A gente é visto porque quando a luz reflete na gente. E o balanço de branco das câmeras determina justamente como o sensor entende o tom de cor da luz de cada ambiente que está sendo fotografado. Acontece que as cores têm temperaturas diferentes, lembram? E a câmera precisa se ajustar a elas, porque na verdade ela enxerga tons de cinza. Por isso é que existe o balanço de branco, como eu já falei. De novo, aqui nós temos, olha lá, agora nós já vamos começar a falar em graus Kelvin. A foto, a primeira versão da foto à esquerda é a mesma fotografia, feita com 3 balanços de branco diferentes. Na versão da esquerda, se usou um balanço de branco com 3.500 graus Kelvin, né? Portanto, menos graus Kelvin. Olha como ficou, azulou. No meio, uma luz do dia, 5.000. À direita, 7.000, olha como amarelou. E a do meio ficou mais parecido com o que os nossos olhos veem. Ok? Bem, já sabemos que as cores são medidas em temperatura de cor, que o nome dessa medida é Kelvin. Bom, já sabemos que as cores são medidas em temperatura de cor, que o nome dessa medida é Kelvin. Agora observem aqui na imagem como a parte avermelhada, meio amarelada, tem a temperatura de cor mais baixa. E na parte azul, nós temos temperaturas de cor mais alta. Estão vendo? Aqui nós temos uma tabela com diversos tipos de luz e com temperatura de luz correspondente, tá? Novamente aqui o que nós vamos ver, ó, o azul chegando para o chumbo aqui, né? O azul com uma temperatura de cor mais alta, onde a gente tem céu encoberto ou muito nublado, né? E se tivesse aqui ultravioleta, ainda ia ser maior. E aqui, ó, 1.000 a 2.000 Kelvin, luz de vela. Se tivesse infravermelho, ainda ia ser menor, né? Então, lembrem disso, a sensação térmica, a gente tende a pensar que o vermelho
vai ter mais graus Kelvin porque ele é mais quente. Não, isso tem a ver com sensação térmica. Aqui nós estamos falando de frequência. Então, o amarelo, o vermelho tem menos graus Kelvin do que o azul, que tem uma frequência maior, tem mais graus Kelvin. O que nós podemos fazer é, se a foto ficou azulada, nós vamos puxar para o amarelo, no balanço de branco. Se a foto ficou amarelada, o que a gente faz? Puxa para o azul, que ela vem tomando a cor normal, né? Nós vamos ver isso, vou dar um exemplo disso para vocês aqui no celular. Bom, aqui nós temos o que nós encontramos normalmente em câmeras, em alguns celulares a gente encontra, como eu vou mostrar para vocês agora aqui no meu celular, uma reguinha que a gente arrasta e a foto vai ficando mais para azul ou mais para amarela. E aqui nós encontramos ícones, né? O primeiro AWB, é uma forma diferente, né, de selecionar o balanço de branco, pelos ícones. AWB automático, balanço de branco automático, muitas vezes resolve a sua vida ali. A foto fica ideal. Tungstênio, lembrem, mais para o amarelo. Fluorescente, mais para o branco. Luz do dia é uma luz intensa e um pouquinho mais para amarelada, né? Cloud do inglês quer dizer nuvem, dia nublado, vai puxar para o azul. Flash, o flash parece um pouco com a luz do dia. Shadow, sombra, também puxa um pouquinho mais para o azul. Então você vai ter que ir experimentando esses balanços de branco para ver quando a sua foto vai ficar na cor agradável, naquela cor que você gostaria de imprimir ali na sua imagem. Bem, agora vamos falar do ISO. Já falamos um pouco do ISO, bastante do ISO na aula passada, né? Lembram? Ele aparece aqui como função do modo Pro. O ISO, lembrem, é a medida da sensibilidade do sensor à luz. Quanto maior o número, mais sensível o sensor vai ficando à luz. Então, no lugar escuro, a gente escolhe um ISO mais alto. No caso aqui, ó, vocês estão vendo aqui no celular, o ISO mais alto que eu tenho é o 800. Né? Nas nossas câmeras, vai até na câmera 6D da Canon, por exemplo, ele vai até o ISO 25600. Isso não significa que a gente possa usar esses ISOs tão altos, porque você pode precisar de imprimir a imagem e ela vai ficar pixelada, vai aparecer os pixels, aqueles quadradinhos desagradáveis na imagem. Mas vamos voltar aqui, vamos ver. Você tem aqui de novo, essa reguinha, né? Parece um carrosselzinho, onde você vai arrastando o seu dedo para a esquerda e para a direita. E vejam, no ISO 100 você vai ter menos captação de luz, no ISO 800 mais captação de luz. Então, naturalmente, a gente tende a usar, quando a foto está escura, um ISO mais alto. Tá? E isso acontece porque eu tornei o sensor mais sensível à luz do que lá no ISO 100, que eu endureci o sensor, eu deixei ele menos sensível à luz. Numa praia, por exemplo, no dia claro, eu vou precisar de um ISO 100, de um ISO baixo. Tá? Aqui, ó, o sensor da câmera faz o mesmo papel, eu já contei isso para vocês na aula passada, mas vamos relembrar, que o filme fazia, né? É ali que é impressa a imagem. O filme era essa tirinha de plástico aí, com uma emulsão de prata. A prata é sensível à luz, portanto, ali era impressa a imagem. Quando a luz atingia o filme, a imagem era impressa. Tanto que se você deixasse ali o lugar onde o filme fica guardado aberto, o filme era velado, ficava tudo branco. Porque ficava entrando luz, entrando luz, entrando luz, ficava tudo branco. O nosso sensor, diferente do filme, ele é um chip fotossensível. Né? Ele é um chip sensível à luz. Então, da mesma forma, quando a luz atinge o sensor, a imagem vai ser desenhada ou gravada ali. Lembram? E é você que é responsável por criar a imagem que vai ser gravada aqui, ou desenhada aqui com a luz. Ela não pula por dentro da câmera. Para isso você está aprendendo a fotografar. Bom, hoje eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Esse rapaz chamado Raj Camps, ele é um fotógrafo, ele é jornalista, e ele descobriu que o ISO mínimo do olho é 25.
O ISO mínimo da maioria das câmeras é 100. Do olho é 25. Isso significa que o olho é 600 vezes mais sensível do que as mais modernas câmeras digitais. Olha como o nosso corpo é perfeito. Bom, nós terminamos de ver os principais ajustes do modo Pro. Então agora vamos relembrar como acessá-lo? Dentro do modo Pro você encontra ISO, compensação de exposição e o White Balance. Em alguns celulares a gente encontra também S de Speed, mas é mais raro. Geralmente você essa função você só vai encontrar em aplicativos, tá? Esse S de Speed é a velocidade do obturador. E a gente viu essa função na aula passada. Mas como é que nós vamos acessar o modo Pro nos nossos Androids, na maioria dos celulares? No menu inferior do dispositivo, navegue até encontrar o modo Pro. Toque sobre ele. Por padrão, todas as configurações vão estar no automático, então você vai precisar mexer. Primeiro, ajuste o balanço de branco selecionando os modos pré-definidos, ou manualmente. Lembra que eu falei para vocês? Ou você vai encontrar aqueles ícones, né? Automático, sombra, luz do dia, flash, e você vai escolher um deles, de acordo com o ambiente onde você está, e vai testando. Ou você vai encontrar uma reguinha, que para um lado vai amarelar a foto, para o outro lado vai azular. E aí você vai descobrindo ali onde é que está o lugar mais certo. Agora você pode ajustar o foco para que a câmera mantenha a imagem nítida à distância ou mais próxima do sensor. Tanto faz. Nessa etapa agora, configure a velocidade do obturador se você tiver ela, né? Agora você vai ajustar o ISO. Lembra do ISO? Você também encontra ele lá. E agora nós vamos começar a falar de um assunto muito importante na fotografia. É a composição. Lembre-se que a fotografia é uma linguagem, é um texto, é uma mensagem. Então, para compor esse texto, é igual quando você compõe um texto escrito, quando você vai falar. Você tem que organizar as palavras, né? Quando você vai dançar, você vai organizar que passos, as posições que seu corpo vai assumir. Quando você vai compor uma música, você vai organizar quais são as notas musicais que você vai usar e qual vem primeiro e qual vem depois e como fica melhor, né? Na fotografia é a mesma coisa. Você está compondo um texto, está compondo uma mensagem. Você vai escolher, primeiro, o ponto de vista, o lugar onde você vai estar, de onde você vai ver, de que lugar você vai falar por meio da fotografia. De cima, de baixo, né? Você vai inclinar a sua câmera em que ângulo? De cima para baixo, de baixo para cima, no nível dos olhos. Você vai observar que cores estão entrando na sua foto para ver se elas são agradáveis. Você vai observar que texturas a sua foto tem, que formas, né, estão entrando na sua fotografia, né? Tudo isso é fundamental para o resultado da fotografia, porque sem isso não adianta você ter milhões de botões, ícones. Não adianta você ter todos os recursos da câmera. Se o seu olho não se preocupa com isso, se o seu olho não viaja dentro da imagem para buscar isso, nada vai acontecer. Isso é fundamental. É muito importante, é bom que você tenha recursos, mas a base, o fundamento é o olho. O olho da gente, a cabeça da gente, o coração da gente enxergam antes da câmera. A câmera vai reproduzir o que essas três coisas enxergaram, não se esqueçam disso. Bom, tudo começou lá no século XII com a espiral de ouro, né? Reparem, essa foto eu fiz e ela traz aqui uma espiral bem feitinha. E é gostoso, né? Porque o olho da gente vai entrando, vai entrando, vai entrando. Parece que a gente também vai entrando dentro, né, em si, assim, vai se voltando para
para si e é muito gostoso. Bom, uma regra, né, essa regra que inspira a fotografia é a sequência de Fibonacci. Então, no século XII, um matemático italiano lá de Florença chamado Leonardo Fibonacci observou que existe uma proporção em elementos da natureza e nos corpos humanos. Ele entendeu que esta sequência vem de uma sequência matemática, onde o número é sempre a soma dos dois números anteriores. Então aqui você tem parte do zero, 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 5, 8, né? 5 mais 8, 13, 8 mais 13, 21. E por que que tem essa sequência? Como é que a gente vê essa sequência na natureza? Se você quadricula a imagem, você vai ver isso de uma forma mais nítida, né? Dentro da espiral, ó. Você tem uma espiral na imagem e aí você vai quadricular, você vai ver que tem lá na pontinha da espiral um quadradinho, uma sequência de um quadradinho. Logo acima são duas linhas com dois quadradinhos, né? E a espiral começando a se desenvolver, você tem 3 quadradinhos, né? 2 mais 3, 5. Você tem lá uma sequência de 5 quadradinhos. 3 mais 5, 8. Você tem lá uma sequência de 8 quadradinhos. E assim a espiral vai se desenvolvendo até o infinito. Aqui temos a figura da Mona Lisa, né? Esse quadro tão famoso feito pelo Leonardo da Vinci. Percebam como no momento em que nós colocamos o rosto dela num quadro, nós encontramos proporções, distâncias simétricas no rosto dela. Olha lá, olha aquela grade ali, ó, quando você coloca, tá vendo? O olho tá bem em cima da linha. Olha a espiral aqui na segunda foto da Mona Lisa, que nós temos uma foto da Mona Lisa com uma espiral que sai do nariz, passa por cima da cabeça, pela cabeça e chega até as mãos dela. Então, dentro da Mona Lisa, as proporções são muito perfeitas, muito bem feitas. Uma curiosidade é que uma das mulheres que tem essa proporção áurea no rosto mais bem determinadas é a Angelina Jolie. Estudaram as proporções do rosto dela. Bom, aqui nós temos a foto de um homem negro em perfil com uma cartola. O braço direito dele está esticado, segurando uma garrafa. A gente observa que a figura do homem tem uma espiral que vai da parte interna do braço dele, que está esticado segurando a garrafa, né, perto da axila, passa pelo braço direito que está esticado para trás, passa por cima da cartola e continua até a frente da garrafa. Então, olha só, como uma foto simples pode ter aí a espiral de ouro, que vem lá de Fibonacci, do século XII. Então, essas questões da estética, essas regras da estética, elas existem sim para ser quebradas, mas elas devem ser muito bem conhecidas e observadas por nós, porque aquele povo sabia das coisas, tanto que a gente gosta de olhar o que eles fizeram, né? Os nossos olhos são atraídos por imagens que estão nesta proporção. É confortável olhar para essas imagens. Nossos olhos buscam essas imagens, ok? Agora aqui a gente tem as fotos de um cachorro de perfil, né? Do focinho do cachorro, ao lado do focinho do cachorro, do lado direito do focinho do cachorro, sai uma espiral que passa ali por cima dos olhos dele. Ele tem as orelhas caídas e a espiral passa por cima das orelhas, né? E tá agradável de olhar o olho, principalmente o olho direito do cachorro, ficou bem destacado, porque ele está bem ao lado do meio da espiral, assim, onde ela se levanta. Bom, agora vamos falar da regra queridinha dos fotógrafos, né? Epa! Tinha que deixar isso, epa, no fundo não, sabe? Gente, desculpa, mas é que eu tenho aqui um rapaz, como ele usou demais Nikon na vida dele, ele teve um pequeno desajuste, de vez em quando a gente dá uma sacudida nele, pendura no teto e ele volta. Não precisa se assustar, tá? A gente já está acostumado aqui, é assim mesmo. Agora vamos falar da regra
preferida dos fotógrafos, ela é a queridinha, a regra dos terços, né? Quando você tem assim o compromisso de fazer uma imagem muito certinha, ou quando você está com vontade de fazer uma imagem harmônica, que vai funcionar bem, a gente usa a regra dos terços. Isso não significa que às vezes a gente não quebre a regra dos terços. Muitas vezes a gente quebra, porque a gente quer criar. O ser humano tem vontade de criar e a gente tem esse direito. Esse direito é inato, a gente nasceu com esse direito. Bom, ela é uma grade, eu já falei dela aqui, venho falando dela e aqui nós vamos dar uma ênfase a ela. Ela é uma grade, ela parece com um tabuleiro de jogo da velha. Alguém aqui já jogou o jogo da velha? Quase todo mundo, né? Então, consiste em 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, todas paralelas. Primeira linha vertical e segunda linha vertical paralelas, primeira linha horizontal e segunda linha horizontal paralelas. Elas se cruzam em 4 pontos, então, né? Nesses 4 pontos onde elas se cruzam, nós vamos ter os pontos de ouro, pontos áureos, né? Para nos ajudar a alinhar a nossa imagem e para que a parte mais importante da nossa imagem ganhe força, né? O que a gente vai ver agora, olhando a imagem, né, uma outra imagem, é que quando a parte mais importante, onde a gente quer chamar a atenção para a nossa imagem, está num dos 4 pontos áureos ou em 2 pontos áureos, isso ganha força, isso chama atenção. Então aqui a gente tem a foto de uma mulher grávida, com um vestido esvoaçante, né, com um vestido que tem um véu esvoaçante atrás, esse véu está voando. E aí, no ponto áureo direito superior e no ponto áureo direito inferior, né, nos pontos onde as linhas a linha vertical e as 2 linhas horizontais da direita se encontram, está posicionada uma mulher grávida com a mão na barriga, de perfil, ela tem um mar atrás. Então, o que é o mais importante dessa imagem? É essa mulher grávida com a mão na barriga. É claro que esse véu voando atrás traz uma leveza, traz uma graciosidade, né? Nossos olhos depois vão passear, mas o mais importante é essa mulher grávida, olhando para cima, empoderada, com a mão na barriga. E ela está posicionada exatamente, a cabeça dela está posicionada no ponto áureo superior direito, né? E aqui a perna que está inclinada para frente, né? Onde o vestido passa pela perna, né, dela. Ponto áureo direito inferior. Então, o meu olho bate aqui, vai direto na grávida, não tem como não ir. Não tem como não ir. Eu garanti a foto? Garanti. Eu sei que essa foto vai chamar a atenção de quem está olhando. É uma foto agradável de olhar. Bom, essa foto fui eu que fiz, né? É um cachorro preto com as patas apoiadas na parte superior de uma grade, né? E ele olha com os olhos mais carentes, com os olhos mais doces que eu já vi na minha vida. Esse cachorro estava assim, enfurecido. Meu sobrinho de 13 anos na época chegou e ficou fazendo carinho nele. Eu corri para dizer para o meu sobrinho não fazer. Pedi para ele sair e cheguei com a câmera aqui armada. Na hora que o meu sobrinho saiu, ele fez esse olhar doce. Inclinou a cabeça para o lado e fez esse olhar doce. E eu fiz a foto. Tá? Agora, reparem que o olho do cachorro, o olho esquerdo dele, né, está posicionado exatamente no ponto áureo superior esquerdo, onde a linha vertical, que está na esquerda, na regra dos terços, e a linha horizontal se cruzam. Outro elemento importantíssimo na nossa composição são as linhas de fuga. Elas são 2 linhas paralelas, né, que entram pela imagem e conduzem o nosso olhar lá para o infinito. A gente vai embora. Como nessa foto aqui, olha, você tem essa escada vermelha, né, rasgando, entrando por um túnel prateado. E os corrimões da escada, eles formam 2 linhas,
horizontais paralelas e o nosso olhar, ó, segue as duas até o fim. Elas dão uma sensação de liberdade para o olhar. O olhar gosta de passear, o olhar gosta de correr. E aqui a foto funciona bem por causa disso. Aqui a gente tem um outro exemplo de linhas de fuga. Aqui já são umas linhas de fuga mais suaves, né? A gente tem ali um céu lavado, um céu muito nevoado, cheio de névoa, bem branca. A gente tem essas árvores secas, né? Parece um inverno bem rigoroso. Tem uma calçada que rasga, né? Que entra por um gramado, não dá, como está bem escuro aqui embaixo, não dá para ver se é exatamente um gramado, mas parece um gramado. E um homem bem na escala bem pequeno, assim, surgindo lá de longe. Então, a calçada, as duas bordas da calçada, elas funcionam como linha de fuga. E a gente segue, encontra o homem e vai lá para o infinito branco do céu, porque lá no fim da calçada está o céu branco. Bom, outra coisa que funciona muito bem na fotografia é criar molduras. Você pode fotografar uma pessoa numa janela, né, atrás de uma janela, na porta, né, a porta servindo como uma moldura, pessoa bem centrada na porta, e a porta vai funcionar como uma moldura, né, ela vai criar uma moldura dentro de outra moldura que já é a foto. Aqui nós temos uma foto de uma moça sentada, né, com as mãos no queixo, os braços apoiados no joelho, as mãos no queixo, e ela está dentro de um buraco, uma árvore com raízes enormes, e ela está dentro de um buraco grande que tem no tronco dessa árvore. Então, este buraco fez uma moldura para ela. Reparem como fica agradável, assim, parece que fecha, sabe? Traz um aconchego, um limite para os nossos olhos, o que também é muito agradável. Bom, agora aqui a gente vai falar do segundo plano, que também é chamado de plano de fundo. Aqui à esquerda nós temos a foto de um homem com as mãos tampando o rosto, com as mãos no rosto. E atrás tem uma parede branca que está parecendo quase cinza, porque a foto está meio escura. Então é um exemplo de quando a gente usa o fundo bem limpo. Se a gente quer que a figura apareça, se a gente quer definir de quem a gente está falando, como numa frase, quando eu digo eu vou à feira, eu estou deixando bem claro que eu estou falando de mim. Se eu digo assim, vai à feira, vou à feira, não sei de quem está falando, né? A feira fomos, quem fomos? Então, é importante que o fundo esteja limpo se a sua intenção é chamar a atenção para a figura. Você quer fazer uma frase bem direta, né? Coloca uma pessoa ou alguma coisa com um fundo bem limpo atrás, sem nenhum detalhe, e de uma cor bem neutra. Isso é um padrão. Eu posso tentar fazer diferente? Posso criar alguma? Pode tentar. Vamos ver como funciona aos olhos do leitor da foto. Bom, à direita nós já temos assim, uma foto que são duas mãos femininas, mãos da mesma pessoa, né? As duas mãos da mesma pessoa, parecem mãos femininas. Com uma das mãos ela está digitando no notebook, com a outra mão ela segura uma caneta. E atrás o fundo está desfocado, porém aparecem vários pontos de luz, azul, branca, vários pontos de luz, o que distrai o olhar da gente. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. O que você quer? Para a sua mensagem não ficar confusa. Aqui a gente quer entender do que ela está falando de alguém que está digitando, que está tomando nota de alguma coisa, mas é tanta luz atrás que isso não tem força, essa mensagem não tem força. Bom, aqui a gente vai falar de contraste. Falar de contraste é falar de uma coisa meio polêmica, porque os fotógrafos, a partir do momento que eles começam
a criar fotos mais elaboradas, eles passam sim a gostar também de fotógrafos, né? A gente sempre ouve, não faça fotografias na luz do meio-dia, é uma luz dura, não é uma luz agradável de se ver, você vai ter muita sombra. E às vezes a gente produz fotos belíssimas, deixando um lado do rosto da pessoa escuro e outro claro. Às vezes até aquela sombra que vem do chapéu, do boné, se ela for bem utilizada, pode criar um certo mistério, pode ficar bacana. Tudo vai de como você vai usar, né? Tudo é uma questão de saber usar, de usar a criatividade. Mas o fato é que o contraste, ele é muito responsável pelo clima que você vai dar à foto. Uma foto muito contrastada, normalmente, o que ela vai trazer pra gente? Mistério, né? Alguma coisa mais escondida. E uma foto com uma luz mais neutra, mais igual, vai trazer uma sensação de mais tranquilidade, menos intensidade, mais leveza. E aí, ideal é, mais uma vez eu vou te falar, é que você saiba o que você quer com a luz, né? Qual é a sua intenção? Ou que você, pelo menos na hora que olhe as fotos que você fez, isso é muito importante, aprender a olhar para as suas fotos, né? Tem um linguista, o Walter Benjamin, que dizia assim, um fotógrafo que não sabe ler as suas próprias fotos é pior do que um analfabeto. Então passe a olhar para as suas fotos, entender, olha o que essa luz disse. Às vezes a sua intenção na hora não era aquela, foi um momento decisivo, você pegou ali o celular, fez a foto. Mas olha depois para saber o que aquela foto diz. Você vai ter boas surpresas, eu te garanto. Então olha aqui, ó, já vimos ali o exemplo de uma foto contrastada, aqui a gente tem exemplo de uma foto com uma luz mais neutra, uma luz que não tem tanta intensidade, né? É uma luz bem tranquila. Luz da janela. Ah, essa luz da janela, ela é queridinha, é minha queridinha, é queridinha de muita gente que gosta de fotografia. Ela é uma luz que age como um modificador, na verdade, porque ela já entra de uma forma mais suave, né? Ela já passa, ela já vem um pouco modificada. E aí você tem, como ela já entra meio direcionada, você tem como brincar com ela, você tem como posicionar a modelo de diversas formas, né? Para um lado, para o outro, contra, né? A favor. Tem várias possibilidades. E é isso que atrai tanto a gente na luz da janela. Os pintores usavam muito, já há muitos anos atrás, muitos pintores pintavam tentando imitar a luz da janela, né? E a distância e o ângulo da modelo em relação à janela vai proporcionar resultados totalmente diferentes. Então, tem 1000 possibilidades. Por hoje é só. Eu espero que vocês venham nos encontrar no terceiro encontro.